Boa noite, tudo bem com todo mundo? Estamos aqui e juntos vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor mais uma vez. E Deus está aqui, está aí, e nós temos esse privilégio de poder falar com Deus, tá bom? Então, vai participando, entrando, comentando, louvando, adorando e compartilhando para que outras pessoas se juntem a nós nessa maravilha, nesse privilégio de louvar e adorar a Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos adorar a Deus, vamos bendizer o nome do Senhor, tá bom? Vamos orar então para a gente começar esse louvor. Deus, obrigado. Deus, muito obrigado pela sua presença, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado pela sua presença em nossas vidas, em nossas casas. Obrigado pelo privilégio de podermos estar contigo, pelo privilégio de te louvar e te bendizer em nome de Jesus. Amém. É a graça de Jesus que nos faz caminhar. É o amor do Pai que nos faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e nos faz vencer. E nos faz vencer. É a graça de Jesus que nos faz caminhar. É o amor do Pai que nos faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e nos faz vencer. E nos faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. É a graça de Jesus que nos faz caminhar. É o amor do Pai que nos faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e nos faz viver e nos faz vencer. É a graça de Jesus que nos faz caminhar. É o amor do Pai que nos faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e nos faz vencer. E nos faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida.
Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. 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 Pronto, vamos louvar? Vamos cantar mais? Cante conosco, cante e esteja na presença de Deus, né? Vamos lá. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha este amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve estou, mais alvo que a neve estou, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, tá? Deus, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que nos ajude a te louvar, te bendizer e que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, a fim de que o canal esteja limpo e desimpedido, para que estejamos na tua presença, cheio da tua graça e do teu amor, e podendo falar contigo e ouvir a tua voz. Nos inspira agora em nome de Jesus, derrama a tua unção sobre nós e edifica o teu povo através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos chegando hoje ao penúltimo capítulo do livro
o maravilhoso e bom Deus, né? Conhecendo e se apaixonando pelo Deus de Jesus, conhecendo o Deus apresentado por Jesus. Quando Jesus vem à Terra, ele nos apresenta o seu Pai. E ele nos apresenta da perspectiva, claro, do próprio Jesus, do próprio Deus, que é Jesus, Jesus é Deus. E essa é o conhecimento verdadeiro sobre Deus, o conhecimento que Jesus apresenta sobre Deus. E nós precisamos, então, conhecer esse Deus, tá? O Deus que Jesus apresenta para nós. E esse livro nos ajudou nessa jornada, nessa caminhada de aprender. Esse livro propõe um capítulo por semana, e a prática do treinamento para a alma, das disciplinas espirituais. Então, nós fizemos um pouco mais rápido aqui, mas não para por aqui, porque nós temos um trabalho excelente realizado por Cíntia, postando as disciplinas espirituais, os treinamentos para a alma, certo? Então, nós hoje vamos para o 8º capítulo. Na quarta-feira a gente conclui este livro entrando no 9º capítulo e nós continuamos com as práticas de treinamentos para a alma. Essas práticas, elas são muito importantes, sabe? São muito importantes. E dessa forma, nós esperamos que todos sejam edificados, que cresçam e amadureçam na fé. Assim, nós vamos prosseguir. Ao encerrarmos na quarta-feira esse livro, não significa que a gente encerrou o trabalho com ele, certo? A nossa proposta é montar esse cursozinho básico com base nesse livro, para que a gente estude sobre o Deus que Jesus apresentou e a gente pratique as disciplinas espirituais com novas pessoas que estão caminhando conosco. Então, se você está caminhando conosco, nós te agradecemos por estar junto. Permaneça, continue e vamos juntos crescer espiritualmente em direção do nosso Deus, tá? Aqueles que não viram todas as mensagens, está lá no YouTube, todas as mensagens no nosso canal IPB Carisma, YouTube, www.youtube.com/IPB Carisma. Tá? Lá no YouTube, todas as mensagens, da primeira até a 7ª. E hoje entra a 8ª lá. Você pode ir lá e você pode revisar as mensagens. Você pode anotar suas dúvidas à medida que você assiste lá e conversar com a gente, nos perguntar. E você pode, claro, compartilhar e dizer que você está envolvida numa jornada, numa peregrinação de conhecimento do Deus que Jesus apresentou. Se você fizer isso, você pode também compartilhar os vídeos, se inscrever em nosso canal, o canal da igreja, para que nós possamos alcançar mais pessoas e apresentar o Deus, né, que Jesus cria, pelo qual Jesus era apaixonado, o Deus que Jesus obedecia, o Deus que Jesus quis e quer que nós conheçamos, tá? Então hoje no 8º capítulo nós vamos para o tema de que Deus transforma, transformação de Deus. Deus transforma, tá? Esse é o 8º capítulo. E tem um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas as coisas se fizeram novas, eis que se fizeram novas. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, certo? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, tudo se fez novo. Quando nós estamos em Cristo, todas as coisas se renovam, se fazem novas, tá? Bom, mas vamos lá. Espiritualmente, religiosamente, nessa sua relação com Deus, com a fé, como é que você se define? Como é que você se define? O que você aprendeu sobre quem você é em Deus, certo? Se você se define como um cristão, o que isso quer dizer para você? O que isso quer dizer para você? Bom,
Assim como a história da humanidade é dividida em ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa história pessoal deve conter essa marca, antes e depois de Cristo. Quem sou eu? Quem sou eu antes? Quem eu era antes de Cristo? Quem sou eu depois? Quem eu sou hoje, depois de ter encontro com Cristo? E se você ainda não teve um encontro com Cristo, entregue sua vida a Ele agora, faça uma oração, diga: Deus, eu quero me entregar a Ti, eu creio em Jesus Cristo como Salvador de minha vida, que derramou seu sangue na cruz por mim, me livrando da morte eterna, se tornando o meu salvador pessoal. Se você fizer essa oração, Cristo entrará na sua vida, o Espírito Santo selará sua alma e abençoará você. E aí você terá esse marco, antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Por quê? Porque o texto que nós lemos diz que, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. E Jesus, conversando com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, diz para ele que era necessário nascer de novo. Então, todos precisam nascer de novo. Mas aí Nicodemos pergunta para Jesus: como é possível eu, sendo velho, voltar para o ventre de minha mãe e nascer de novo? Jesus disse que quem é da carne é carne, ou seja, quem nasceu naturalmente já nasceu, não tem outro jeito, tá? E nem tem problema nisso. Mas quem é do Espírito, disse Jesus, dizendo o seguinte, que você precisa nascer do Espírito, você precisa experimentar um novo nascimento, precisa experimentar uma entrega a Deus, ter uma experiência com Deus, certo? E entregar a sua vida a Deus. Aí o Espírito Santo vem, sela você e seus olhos abrem. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século cega o entendimento das pessoas. Então, se você ainda não teve uma experiência com Deus, tem muita coisa na vida que você não enxerga. E você está sendo guiado por coisas e nem percebe. E aí, quando Jesus entra na sua vida, as escamas caem, você passa a enxergar. Tá? Então, Deus quer promover um novo nascimento na vida de todos, certo? Então, assim nós teremos esse marco na nossa vida. Quem eu era antes de Cristo e quem sou eu depois de Cristo? Como eu me defino? Como você se define? Certo? Bom, eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Há 35 anos, 36 anos, eu tive uma experiência com Deus lá na Igreja Presbiteriana de Piripiri, subúrbio de Salvador, e nessa igreja eu caminhei, eu aprendi, eu cresci, depois passei por outras igrejas que foram importantes na minha vida, certo? Importantes como a Igreja Presbiteriana da Aliança, a Igreja Presbiteriana de Mussurunga, certo? E assim por diante. Fui crescendo, fui amadurecendo. Outras igrejas passaram pela minha vida. E ao longo desse tempo eu fui aprendendo sobre Deus. E hoje eu consigo me perceber, me definir como um cristão, um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo. Uma pessoa que tem prazer nas coisas de Deus porque o Espírito Santo de Deus está agindo na minha vida. Uma pessoa que se dedica às coisas de Deus porque já descobri que a melhor coisa a fazer na vida é se dedicar a Deus e às suas coisas. Eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Cristo. Isso é importante. Como discípulo de Cristo, eu aprendo que eu sou pecador, mas aprendo que porque estou debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre mim. Certo? Então, é assim que eu me defino. O que significa dizer que eu sou um cristão? Significa dizer que eu estou vivendo na expectativa da volta de Cristo para ir morar com Ele eternamente no céu, porque eu entendi que eu não fui criado para morrer, eu fui criado para viver. E criado para viver, não poderia viver sem Cristo, sem o meu Criador, sem Deus, certo? Então, dizer que eu sou um cristão significa que eu estou vivendo na expectativa da volta de Cristo, que eu não tenho apego às coisas que são dessa terra, enquanto os homens todos estão lutando, brigando, matando por causa disso aqui, eu estou desejando e orando que isso aqui melhore, que isso aqui vá bem, que a administração pública seja cada vez mais humana, justa, correta, honesta, certo? Em benefício do povo, mas eu não tenho meus olhos fixos, firmados aqui, porque eu não sou
existencialista. Eu não acredito que tudo que existe é isso aqui e tudo que está aqui é o que existe. Eu não acredito. Eu acredito que tem vida após a morte garantida por Deus. E essa vida, ela é com Deus ou sem Deus, certo? E que a vida sem Deus aqui já é um tormento terrível, tá? Então, quando eu digo que eu sou cristão, eu tenho todas essas coisas embutidas nesta fala. Eu sou cristão, seguidor de Cristo, eu imito Cristo, certo? Eu gasto minha vida cuidando de pessoas, interessado em ver como vai a vida das pessoas. E quando eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo que eu não sou perfeito, que eu não sou santo, mas que eu estou correndo atrás de Deus, seguindo os caminhos que Ele me ensina e me indica, certo? E que a minha vida não me pertence mais, e que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim por diante. São várias coisas que estão bem claras e patentes na minha mente quando eu digo eu sou cristão, certo? Bom, a diferença que faz é a seguinte: antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, o pecador está sob a lei da morte, certo? Quando o homem pecou, Deus disse que se ele pecasse, ele morreria. E ele morreu espiritualmente e iria morrer fisicamente, como aconteceu. Depois de algum tempo, morreu como todo mundo morre, certo? Então, a lei da morte estava dominando sobre todos. Quando Cristo entra na minha vida, nós vencemos a morte, porque Cristo venceu a morte na cruz. Então, a lei da morte, o salário do pecado, não tem mais domínio sobre minha vida, porque Cristo entrou na minha vida. Quando eu estou em Cristo, eu não estou mais sob o domínio do pecado. A Bíblia diz, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Então eu não estou sob o domínio do pecado. Eu não estou escravizado. Eu não sou um religioso estéril, certo? Cumpridor de rituais que não dão em nada, certo? Não dão em nada. E eu não vou experimentar a separação eterna de Deus, a morte eterna, porque Cristo venceu a morte e me garantiu que eu vou viver eternamente com Ele. Ele foi preparar lugar para que com Ele estejamos todos os que creem. Depois de Cristo, o que acontece? Antes de Cristo, a gente vivia assim, escravo do pecado, sob a égide da lei da morte e assim por diante. Depois de Cristo? Depois de Cristo, eu sou uma nova criatura, certo? Conforme lemos o primeiro texto, eu estou liberto do pecado, eu sou habitação do Espírito Santo de Deus, certo? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou irmão de Jesus, eu sou herdeiro com Cristo, porque Deus me adotou e me fez herdeiro da herança de Cristo junto com Ele. Eu tive a minha morte eterna revogada, porque Cristo venceu a morte e eu me entreguei a Ele, então Ele me atrai para si e me presenteia com a vida eterna, e eu tenho vida eterna. Então, antes de Cristo, vivia de uma forma e depois de Cristo, de outra, né? E Efésios capítulo 2 diz, né, que nós vivíamos no pecado, vivíamos sob o domínio desse mundo e tal, mas Cristo, ao seu tempo, veio e nos redimiu, certo? Então, os cristãos são pessoas em que Cristo habita. Os cristãos são pessoas em que Cristo, pessoas nas quais Cristo habita, certo? E isso eu estou falando e discorrendo esses tópicos para que nós entendamos qual é a nossa identidade em Cristo ou o que significa dizer eu sou um cristão, certo? O que significa dizer eu sou um cristão? Então, os cristãos são pessoas em quem Cristo habita, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus deu a conhecer esse mistério de Cristo em nós. A quem? Aos cristãos, certo? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões.
Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou, Ele nos perdoou as transgressões, Ele nos vivificou em Cristo, certo? Nos vivificou em Cristo. Estou lendo vários versículos aqui. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, fui crucificado, disse Paulo, crucificado com Cristo. Eu já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o cristão, certo? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós cristãos não pertencemos mais a nós mesmos. Então, todo cristão, ou toda aquela pessoa que se define como cristão, precisa entender o que isso quer dizer. E nós estamos discorrendo aqui sobre o que significa ser cristão, o que acontece com a vida de um cristão, certo? Então, vá prestando atenção, porque a gente precisa dessas coisas para nossa discussão. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Então, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre nós, sobre vós. Então, o cristão, ele não tem esse domínio do pecado sobre ele, certo? Sobre ele. Então, nós estamos aqui construindo com versículos bíblicos ditos pelo apóstolo Paulo, ensinado pelo apóstolo Paulo, estamos construindo a identidade de um cristão. O que é um cristão? Se você se define como cristão, você precisa entender o que isso significa. Se isso não faz sentido para você, você precisa entregar sua vida a Cristo urgente. Você precisa parar aí, se ajoelhar no quarto, no banheiro ou na sala, onde quiser, e dizer: Deus, me perdoa, recebe minha vida, entra no meu coração, habita em minha vida, certo? E se você se define como cristão, você precisa entender essas coisas que nós estamos dizendo, pois elas formam a identidade do cristão, certo? E assim, claro, primeiro versículo que nós lemos: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, assim como a história ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa história pessoal tem que ter esse marco. Ainda que para alguns não seja perceptível esse marco, tá? Porque eu não creio que existe uma conversão do tipo que me ensinaram no passado, que você tinha que ter o dia marcado, a hora, o minuto e como foi. Eu creio que a conversão é um processo para a maioria das pessoas. É um processo. Mas mesmo assim, essas pessoas que têm um processo, por exemplo, pessoas que nascem já num lar cristão, dedicado, devotado, que nascem e caminham com Deus, mesmo assim, essas pessoas, em algum momento da vida delas, elas entregam suas vidas a Deus a partir de uma experiência pessoal e marcam a partir dali uma pessoalidade de Deus, ou seja, Deus deixa de ser o Deus de seu pai, de sua mãe, para ser o seu Deus pessoal, certo? Mas, de qualquer forma, existe sim um marco. Não estou dizendo que os marcos são todos iguais, que as referências são todas iguais, que as formas são todas iguais. Não. Infinitas formas. Infinitas formas. Mas a sua história pessoal precisa ter essa referência, que é sua. Que é sua. Eu não vou dizer qual é a referência, porque não faz sentido. É sua. Em que momento você chegou para você mesmo, percebeu a partir de algo ou alguma coisa e disse: não, esse é meu Deus, né? Esse é meu Deus, eu me entrego, eu me rendo, esse é meu Deus, certo? Em que momento? Esta história de marco pessoal é para que você entenda que ser cristão é algo extremamente significativo, grandioso e é uma identidade definida pelos ensinamentos de Cristo, tá? O que é uma nova criatura? O que significa estar em Cristo, ser nova criatura? Ser nova criatura é passar por uma transformação. Passar por uma transformação. E aí o livro tenta nos ajudar dando o exemplo da borboleta, que ela é uma larva, um lagarto, e ela se rasteja
mas depois de um tempo ela se enclausura ali naquela crisálida e, passado algum tempo, a crisálida ela se transforma numa borboleta. E ela então ganha asas e vai embora, e voa. Ela sai de rastejar para voar, certo? Isso é incrível. Ser cristão é como essa transformação pela qual a lagarta passa de lagarta para borboleta, certo? Então nós podemos dizer que muita gente está simplesmente rastejando na vida, aparentemente muito bem, mas ainda não experimentou uma vida com Deus, não se entregou a Cristo de forma a passar por essa metamorfose e se tornar livre de fato, livre, certo? Então o pecado não permanece, não precisa reinar em nossa vida, nos escravizando e nos tornando, nos definindo quem nós somos, definindo nossa vida. O que me define é que eu sou lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus. Então, por que que a gente está falando disso? No livro, o autor do livro conta a história de um amigo que ele acompanhou, e esse amigo estava muito incomodado em ser cristão e ter problemas com pornografia. E ele estava muito incomodado e já estava pensando em desistir, até que ele chama o autor do livro, James, e começa a conversar com James, e James disse, olha, não vai ser fácil a gente fazer esse tratamento, mas a gente vai caminhar durante um tempo e eu quero te convidar a caminhar e a estudar e a pensar. E aí James usa esse capítulo e os princípios que estão nesse capítulo para fazer uma caminhada com ele de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e mostrar para ele que, como cristão, o que o define não é o pecado. Como cristão, o que o define é a presença de Cristo em sua vida, o fato dele ser remido por Cristo. O que o define são todas as coisas que definem um cristão do ponto de vista bíblico. E que, portanto, você não deveria jamais se render ao pecado, porque agora você venceu a morte, venceu o pecado junto com Cristo. Junto com Cristo. Então, é interessante quando o pecado nos incomoda. Mas, infelizmente, na maioria das pessoas, o pecado não causa incômodo algum. Não causa desconforto algum. E a gente precisa entender que o cristão, ele continua sendo pecador, mas não é isso que o define. O que o define é que agora ele é um pecador remido, um irmão de Cristo, adotado por Deus, herdeiro junto com Cristo da herança que Deus preparou para Jesus. Isso é o que nos define, certo? E aí, com isso, com essa definição, com esse esclarecimento, James, autor do livro, instrui o seu amigo que passa a ter uma outra visão da sua vida cristã e então ele passa a ter vitória sobre o pecado, porque ele havia entendido que ser cristão era adotar um conjunto de regras e colocá-las em prática. E na tentativa de colocar em prática esse conjunto de regras, ele fracassava. Ele fracassava. Porque nesse conjunto de regras não há uma relação verdadeira com Deus. Nesse conjunto de regras há medo, há culpa. Nesse conjunto de regras há peso, fardo pesado, jugo pesado. Nesse conjunto de regras há tudo isso. E então ele passou por um tratamento para entender que ser cristão não é se submeter a um conjunto de regras. Um novo modo de viver, disse Jesus em João capítulo 15, verso 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olhe para esse texto e veja se esse texto lhe parece um texto religioso, do ponto de vista dos rituais, do ponto de vista do conjunto de regras, do peso, né, da culpa, da cobrança. Esse texto transmite isso? Esse texto não transmite isso. Esse texto passa a ideia de uma relação, de uma companhia. Permaneçam em mim. Porque o ramo da videira não pode dar fruto sozinho. Não pode. Assim vocês também, se não permanecerem em mim, vocês não vão dar fruto. Jesus está convidando, e o Novo Testamento nos convida a andar com Cristo e a viver a partir das coisas ensinadas por Cristo. Permaneçam em mim. Ande comigo. Vamos juntos. E aí sim você vai dar frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Então, se você precisa ter vitória sobre o pecado, é com Cristo que você vai ter vitória. É andando com Ele, é caminhando com Ele, não é se submetendo a um conjunto de regras e rituais, somando culpa e peso sobre sua vida. Não é desse jeito. Então, aqueles que encaram a vida como um conjunto de regras são como um cachorro da cidade. E aqueles que entendem sua identidade em Cristo são como o cachorro do campo. O livro nos faz essa comparação, nos apresenta essa comparação entre o cachorro da cidade e o cachorro do campo. E isso é muito interessante. Porque ele conta que o cachorro do campo é aquele cachorro criado lá no campo, na fazenda, que tem uma área enorme, ele sai da casa, ele vai, anda pelo mato, anda pelos riachos, ele cava e procura uma comida, ou ele deita e rola na lama. Ele sai e passa o dia fora, mas no fim das contas, ele volta para a varanda do seu dono. E aí fica lá balançando o rabo, talvez receba um agradozinho, talvez receba alguma coisa, mas ele sai e passa o dia, né, descendo a pirambeira, largando, correndo, pintando e bordando, mas sempre volta para perto do seu dono e fica lá balançando o rabo na varanda da casa. Aí ele fala também do cachorro da cidade. O cachorro da cidade é o cachorro que vive preso no apartamento. E aí o cachorro vive preso no apartamento e todos os cuidados são tomados para que ele não saia, porque ele não pode sair, porque se ele sair ele vai se perder, porque se ele sair ele pode ser atropelado, porque se ele sair um cachorro maior pode pegar, porque se ele sair todos os cuidados são tomados para que o cachorro permaneça ali na casa, no apartamento. Mas um dia a porta do apartamento, da casa está aberta ali, o cachorro aí ó, vai embora, consegue sair, e aí não tem quem faça ele voltar. E se o dono sair correndo, procurando, vai ter trabalho para pegá-lo, vai ter que suborná-lo com doce, com biscoito de cão, com comida de cão, vai ter que suborná-lo para poder trazê-lo de volta. E olhe lá se conseguir. E para trazê-lo de volta vai ter que colocar numa coleira, ou então vai ter que pegá-lo, segurá-lo e trazê-lo de volta. Mas, se fosse por conta própria, ele não voltaria. Aí, o autor do livro faz a comparação, dizendo que os cristãos que conhecem sua identidade em Cristo, que andam, que têm intimidade, que são amigos de Cristo, esses cristãos são como o cachorro do campo. Ele pode sair, aprontar, pisar na bola, ele pode pecar, mas ele volta para o Pai, porque ele tem uma relação com Deus. Ele volta para a casa do Pai. E aí, quanto mais ele é recebido com o amor que Deus tem, mais ele fica por ali, vai amadurecendo, crescendo e vivendo na presença do dono.
Mas o cristão que acha que o cristianismo, que andar com Deus, que ser cristão é se submeter a um conjunto de regras, rituais, cheios de culpa, com um jugo pesado e um fardo pesado, esse cristão é como o cachorro do apartamento, o cachorro da casa, doido para fugir, doido para cair fora dali. E aí, quando tem a primeira oportunidade, ele vaza, cai fora, foge, e para pegá-lo é difícil. E aí o seu dono tem que suborná-lo, botar na coleira e assim por diante. Certo? Quando a gente anda com Cristo, a gente é criado com liberdade para amadurecer, para crescer, com liberdade para aprender, com liberdade para caminhar e assim por diante, viver na presença de Deus. Mas quando a gente é criado numa religião cheia de regras, imposta por manipuladores, nós vivemos insatisfeitos, as coisas não fazem sentido e a gente busca a primeira oportunidade para escapulir. 1 Coríntios 6, 12 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Cristãos que entendem qual é a sua identidade em Cristo, eles são livres, mas não usam dessa liberdade para fazer besteira. São livres, mas não usam dessa liberdade para dar ocasião à carne, para pecar. São livres e podem todas as coisas, mas usam dessa liberdade para escolher andar de acordo com os princípios de Deus. O Novo Testamento, ele nos ensina quem somos em Cristo. E nos desafia a viver de acordo com essa nova identidade em Cristo. E é essa nova identidade que é fruto do poder da cruz, que é a transformação que Deus pode fazer em nossa vida. Por isso o título Deus Transforma, porque Deus transforma a partir do poder da ressurreição de Cristo, transforma nossas vidas, nos torna novas criaturas em Cristo, nos adota como filhos, herdeiros da herança que Ele preparou para o seu Filho Jesus, nos coloca como ramos da videira, nos faz habitação do Espírito Santo de Deus, e nos convida para essa caminhada de amadurecimento, nos dando liberdade para a gente escolher andar com Deus, escolher viver para a glória de Deus. Nós cremos e investimos nessa caminhada de amadurecimento espiritual, de amadurecimento como ser humano. Nós investimos nessa caminhada. Nós precisamos de pessoas que se apaixonem de verdade. Eu nem gosto dessa palavra apaixonar-se, mas que se entreguem, que se rendam de verdade a Cristo. E que aprendam com Ele. E desfrutem da liberdade de conversar, de perguntar, de orar, de fazer e assim por diante. O cristianismo bíblico não é do tipo faça, não faça, né? Isso pode, isso não pode. Aquilo é proibido, aquilo é pecado. O cristianismo bíblico não parte desse princípio, não é assim. O cristianismo bíblico, ele nos convida para uma caminhada com Deus, para uma rendição a Cristo, para um aprendizado, uma jornada de retorno ao Deus Criador, vivo e verdadeiro. O cristianismo bíblico, ele é um convite a uma caminhada maravilhosa, a uma viagem, a uma aventura, a uma descoberta tremenda. Por isso que eu digo que a caminhada com Cristo é uma caminhada radical, porque eu buscava coisas radicais quando era punk na minha adolescência e eu encontrei coisa radical e fera em Jesus. Porque não existe nada mais radical do que negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir a Cristo, viver negando a si mesmo, ajudando os outros, se interessando mais pelo outro do que por si próprio, visando o bem-estar do outro,
Não existe nada mais radical do que isso. E aí, sua vida hoje, preciso te dizer, sua vida hoje é o resultado das decisões tomadas no passado. Sua vida daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos será o resultado de suas decisões tomadas hoje. Quais as bases sobre as quais você está tomando decisão? Porque daqui a 15 ou 20 anos o resultado virá. E o Evangelho, né, o Novo Testamento apresenta Cristo e nos convida a aprender com Cristo e ter Cristo como base para a tomada de decisão. Precisamos de Cristo como base para a tomada de decisão. Decidir amar, decidir vencer o pecado, decidir negar a si mesmo, decidir compartilhar, dividir, trabalhar para o Senhor, construir uma comunidade, decidir ajudar uns aos outros e se alegrar com o sucesso do outro. Decidir se alegrar em ver o outro crescer. Sua vida hoje é o resultado das decisões que você tomou no passado. Daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, sua vida será o resultado das decisões tomadas hoje. Há 36 anos atrás, eu tomei a decisão de seguir a Cristo. Há 36 anos atrás, eu comecei essa jornada, essa caminhada. E de lá para cá, venho caminhando, aprendendo, encontrando respostas e também muitas perguntas. Mas tenho respostas que Deus me dá. Tenho respostas que me consolam, respostas que me fortalecem, que vêm de Deus. Respostas que me ajudam na caminhada. Sim, Deus tem me ajudado. E eu tenho decidido sempre com base nos princípios de Deus. E tenho colhido o fruto de andar com Deus, de permanecer em Cristo. Permaneçam em mim, assim como o ramo não pode dar fruto sozinho se não estiver na videira, assim vós não podeis fazer nada. Permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo convida você para permanecer nele, para aprender que o pecado não define quem você é, não define sua identidade, mas sua identidade é construída em Cristo. Cristo é que define a nossa identidade, nossa relação com Cristo. Com Cristo nós vencemos a morte, com Cristo o pecado não tem domínio sobre nós. Com Cristo nós somos nova criatura, nos tornamos irmãos de Jesus. Com Cristo nós seguimos em frente, aguardando o dia em que Cristo há de retornar, de voltar. Ser cristão é por aí. Viva para a glória de Deus, avalie sua vida, veja quais são as bases pelas quais você tem tomado decisões e ande com Deus, caminhe com Deus, para a glória de Deus. Amém? O treinamento para a alma é a solitude e você vai acessar nossas redes sociais aí, seja o Facebook, seja o Instagram da igreja, e vai ler o treinamento para a alma e colocar em prática, tá? Então, é isso aí. É isso aí. Vamos nessa caminhada com Deus, tá bom? Vamos entrar nessa jornada, permanecer nessa jornada com Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pelo seu amor e pela sua graça, porque a nossa identidade em Cristo é de uma nova criatura, selada pelo teu Espírito, habitação do Espírito Santo de Deus, casa, morada de Deus. Nós te agradecemos, essa é a nossa identidade em Cristo, Pai. Nos ajude a viver na tua presença, nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a te louvar, a te glorificar, a sermos sempre como o cachorro do campo, Deus, que passeia, mas volta para perto do Pai, que passeia, mas está ali, alegre em estar de volta na presença de Deus.
nos ajude, Pai, a entender que o nosso cristianismo contigo não é um conjunto de regras e que podemos viver e usar a liberdade para te glorificar, te exaltar, te bendizer, em nome de Jesus. Abençoa todos que estão nos ouvindo. Abençoa e vai a visita a casa de todos que estão nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para todos os que estão aí. Um abraço e nossos agradecimentos. Convide pessoas para estar conosco, para nos acompanhar. Todas essas mensagens estão lá no YouTube. E você pode participar, você pode ouvir e convidar pessoas para ouvir com você, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Tá bom? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Até sobre a face das águas, foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique firme e nós vamos nos ver, nos rever, nos encontrarmos. E será uma alegria o dia que pudermos nos encontrar todos para tomarmos um café, batermos um papo e dar muita risada. E isso será maravilhoso quando for lá no céu. Quando estivermos lá eu vou tocar muito. Minha vida vai ser só tocar, só cantar. Deus, obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Ide em paz. Dê um abraço em quem está do seu lado.